perguntar uma coisa. Você já parou pra pensar que é muito mais fácil você começar um curso de inglês e nem terminar do que você sair de lá realmente falando inglês? E agora, você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque é muito chato aprender inglês no Brasil. Os métodos, as formas de ensino que a gente tem aqui são muito ultrapassados, muito antiquados. Tem métodos que eu conheço que trabalham aos moldes de 1930, né, embasados no método que era da Segunda Guerra Mundial. Então, como é que você vai nos dias de hoje, com tudo isso que a gente tem de informação, ensinar uma pessoa inglês? Não dá. E o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo? Eu vou tentar te mostrar um método que vai te tirar disso, vai te motivar a aprender inglês. Eu acho que a motivação, ela é essencial para a aprendizagem. E aqui eu vou te mostrar como fazer isso com o nosso método motivacional comunicativo. Agora te liga no que eu vou falar aqui. Eu te disse que é mais fácil começar um curso de inglês e nem terminar do que sair de lá falando inglês, certo? Eu tô falando com base em dados. Nós temos em torno de 10% das pessoas no Brasil conseguem se desenvolver um pouco em inglês. Se a gente ainda reduzir esse número mais para pessoas, filtrar um pouco mais para pessoas que realmente são avançadas em inglês e desenvolvem muito bem, nós temos 1,64% da população brasileira. Pode ver aqui. 1,64% realmente consegue falar de forma avançada inglês. Isso é surpreendente. A gente já consegue notar isso, considerando que o Brasil é um país que tem o maior número de cursos de inglês do mundo. Estranho. Agora, um outro fato que para mim mais surpreendente ainda é o fato de nós termos 95% da população brasileira que tem um certo contato com o idioma, tem contato com o inglês, já estudou inglês, seja em cursinho regular, seja na escola, seja por conta. Então nós temos, olha só como isso é contraditório, 95% da população brasileira tem um certo estudo de inglês, estuda de certa forma, a sua maneira, mas estuda, só que somente 1,64% realmente consegue se comunicar de forma avançada, de forma efetiva. Tem que ter algo errado, não precisa ser nenhum gênio para entender que tem algo errado no mercado. Alguma coisa não está sendo feita, a pessoa não conseguir falar inglês. Baixar, calmar, me apresentar. Meu nome é Rafael Godoy, eu sou mestre em linguística e sou fundador da 123. E nesse vídeo eu vou te mostrar um conjunto de comportamentos que eu apliquei na prática com alunos meus ao longo desses 10 anos como professor. Dá uma olhada aqui no Moisés. Fala galera, meu nome é Moisés. Estou aqui para contar para vocês um pouco de como está sendo minha experiência aí na 123. Sou aluno há mais ou menos há 6 meses. Quando eu entrei, eu tinha conversado com o meu teacher, que hoje é o Rafael. Meu foco era 100% para conversação, né? Que eu entendia muito bem inglês, mas eu não conseguia manter uma conversa. Eu travava muito, as palavras fugiam da minha cabeça quando eu estava falando. E hoje, depois de 6 meses aí, posso falar que tive uma grande evolução. A semana passada eu tive uma entrevista. Uma parte da entrevista foi em inglês, consegui manter aí uma conversa por um bom tempo, conseguindo falar coisas concisas. E só tenho a agradecer a escola. Se alguém tem o mesmo objetivo aí de melhorar a fala, a conversação, aí super indico a escola. Se você notou, o Moisés já conseguia no início, quando ele começou com a gente, falar um pouco inglês. Ele era um aluno intermediário. E o que aconteceu com ele? Ele passou pela fase do nosso curso que a gente chama de lapidação linguística. Então ele já teve aquelas quebras iniciais da comunicação, ele já conseguia até se comunicar, e aí ele aperfeiçoou todo o processo dele graças ao nosso curso. Então ele é um aluno intermediário que começou com a gente. Agora se liga no Felipe. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Biancatelli, eu sou aluno da 123 Idiomas, Escola de Idiomas, sou aluno do Rafa. O que essa escola fez para mim durante esse ano muito difícil, um ano de muito estudo. A gente ficou mais em casa, a gente estudou mais, a gente se capacitou mais. No final do ano eu fui recompensado por esse esforço. Passei numa entrevista de estágio, já um estágio preparatório para efetivação, numa multinacional, e todo o inglês das aulas me ajudaram demais. Tive uma entrevista em inglês com os gestores. Eles foram muito incisivos no que eles cobraram, só que eu estava bem preparado. Agradecer ao Rafa, que se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Se não fosse pela escola de idiomas, nada disso tinha acontecido. E eu tenho só que agradecer a paciência que ele teve comigo, porque eu tinha bastante dificuldade no começo em conversar, sabia entender, sabia ler, mas conversar já era um medo que eu tinha, sabia, mas eu ficava com medo de falar e acabava me embananando. Então, o inglês é essencial e graças a 123 eu fui muito feliz, e hoje trabalho utilizando o inglês, utilizei para entrar e pretendo utilizar o inglês para todos os meus caminhos da minha vida. Então, agradecer e fortalecer essa escola aí que é sensacional.
O Felipe, como você pode ver, já é um caso de um aluno, ele dá um depoimento aqui, né? Ele é um aluno que começou iniciante com a gente. Então, o Felipe, ele começou basicamente zerado no inglês e conseguiu avançar perfeitamente, porque o processo com ele foi outro. Nós começamos primeiro quebrando o medo de falar inglês, inserindo as primeiras estruturas comunicativas e depois a gente foi para a segunda etapa, onde a gente lapidou esse conhecimento linguístico, aperfeiçoou os processos. No Moisés, a gente começou mais na parte da lapidação, já na segunda etapa. Ele cortou uma etapa no curso, tá? Então, isso a gente chama no nosso curso também de lapidação e customização do ensino. A gente customiza de acordo com o aluno. A gente não acredita que cada aluno, que todos os alunos sejam iguais, e sim que cada um é individual. O benefício disso é gigantesco. Eu não preciso te falar que hoje todos os materiais das ciências são voltados para o inglês. Você não consegue ter acesso, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, você vai ter que ter contato com materiais em inglês. Então eu também não preciso te dizer isso, eu tenho certeza que você sabe. Se você olha para a cultura pop, filmes, séries, todo esse tipo de conteúdo é em inglês a grande maioria. A gente consegue acessar graças ao inglês. O inglês, ele não é mais aquela língua que é dos Estados Unidos, da Inglaterra. Uma língua franca. O que é isso? Ela é falada mais em outros lugares do que dentro dos originais, né? Dos países que começaram com o inglês. E assim você tem acesso ao mundo, você tem acesso ao global, você consegue trabalhar com moeda em dólar, consegue ganhar em dólar, ganhar em euro, que vale 5 vezes mais que o real. Então ganhar $2.000, você vai receber R$10.000. Você ganhar 2.000 euros, sei lá, você vai receber 10, 12, 15 mil reais. Então, assim, os benefícios eu tenho certeza que você já sabe quais são, você já tem certeza de todos eles. Agora, fazendo um link para quem que esse curso é de verdade, para quem que dá para oferecer essa oportunidade que nós temos aqui de aprender o método motivacional comunicativo. Primeiro, ele é para pessoas que estão compromissadas com a aprendizagem. Eu não vou de forma alguma aqui falar que você vai aprender em 3 meses, que você vai aprender rápido, que você vai ficar deitado ouvindo e vai acordar no outro dia e aprender, que você vai ficar lendo frasezinha repetidas vezes todos os dias e no final você vai sair falando inglês. Não vai ser assim que vai funcionar. O curso vai demandar de você tempo, dedicação, você vai se dedicar ao curso. Claro que eu vou te dar todas as diretrizes necessárias, né, para que você consiga fazer isso. Todos os ensinamentos necessários. Então, se você for uma pessoa que quer realmente sair desse status, mudar de vida, conseguir outras oportunidades, quer colocar a mão na massa, né, quer trabalhar um pouco também, sabendo, claro, os atalhos que eu vou te passar, por eu conhecer e ter passado eu mesmo por eles, mas que você tenha essa consciência que você vai ter que pôr a mão na massa, esse curso é pra você. Agora, se você é uma pessoa que acha que vai aprender, sei lá, em 3 meses, que vai ouvir só dormindo, ouvindo inglês e vai aprender, então esse curso não é pra você, eu já peço até pra você parar de assistir esse vídeo agora. Eu acho que é interessante eu contar um pouquinho da minha história. Eu falei 2 vezes ali sobre eu já ter passado por esse caminho, né? Mas eu preciso contar a minha história. Como é que foi que eu comecei a aprender inglês? Como é que eu apanhei aprendendo inglês? Como provavelmente você aí do outro lado também já apanhou. E aí depois que eu acabar de contar a minha história, eu vou te mostrar como que o curso funciona perfeitamente na prática. Vou abrir pra você a plataforma, mostrar os módulos, tudo que eu criei e por que eu criei daquela forma. Mostrar todo o conteúdo pra você não ter nenhuma dúvida. Mas primeiro vamos ver a história rapidinho, vou te contar rapidinho. Sobre a minha história com o inglês, né, como que tudo começou. Eu lembro que eu trabalhava numa concessionária, né, era uma concessionária, e eu trabalhava no setor de peças dessa concessionária. Eu separava as peças para os mecânicos colocarem nos carros, né, carros que vinham para ser feita a revisão, né. E eu nunca tive esse perfil, eu nunca me vi trabalhando com carro, pra falar a verdade. Eu tava muito deslocado lá dentro. Hoje, olhando pro passado, eu não consigo imaginar como que isso pareceu possível em algum momento. Mas na verdade eu sei, eu não tinha muita opção, né, na época, e era aquilo que a gente precisa fazer dinheiro e naquela época era o que se apresentava pra mim. Mas eu me lembro também de começar com essa experiência e já começar a perceber que eu não gostaria de seguir. Né, que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Só que eu também não sabia nada, não tinha nenhuma coisa que eu era muito bom, que eu tinha talento, eu olhava as pessoas ao meu redor, alguns tinham uma habilidade, um era bom em matemática, fazia conta rápido, o outro era muito bom em redação, passava no Enem, fazia uma nota alta, e eu não tinha nada disso, né, eu não tinha nenhum superpoder. E aí essa realidade começa a bater na minha porta, eu começo a ficar muito entristecido, muito, né, começa a bater uma depressão mesmo, e aí é onde eu começo, cara, você tem que achar alguma coisa, você tem que procurar alguma coisa que você vá conseguir fazer. Não é possível que você não vai encontrar nada. E nesse momento eu não sei da onde, pra ser bem sincero, eu não sei da onde o inglês aparece. Me cruza essa ideia, né? Na verdade eu acho que foi
um livro em inglês, um livro de gramática, um livrinho. Eu bato o olho nesse livro e aí eu começo a ler tudo que tem nele em inglês. Mas aí é muito difícil, é muita regra, é muita coisa, é gramática, parece que eu não avanço em nada. E aí eu desisto, falo, não é pra mim, vou continuar aqui. Só que aí parece que já não faz mais sentido ali, se já não fazia antes, agora não faz mais nenhum sentido estar lá naquela concessionária, vendendo peça de carro, filtro de combustível, filtro de óleo, não fazia mais sentido. E aí eu começo a, de novo, parece que isso me chama, né? E aí eu pego esse livro de gramática, agora sim, determinado, e ele é a minha ajuda. Eu leio, eu memorizo todas as regras gramaticais da língua inglesa. É um livrinho de umas 100 páginas que eu memorizo tudo que tá lá. E aí eu consigo entender todas as regras. Eu sei o que eu acho, pelo menos, né? Eu acho que eu sei tudo sobre a língua. E aí eu entendo todas as regras e falo, cara, agora você vai embora, você vai falar inglês, você é bom, tal. E aí com muito custo, eu não tinha dinheiro na época, tal, mas eu começo um cursinho de inglês, minha mãe dá uma força pra pagar, foi muito difícil, né, com o que eu tinha juntado de dinheiro na concessionária, e eu começo a pagar esse cursinho. E aí eu começo, tal, vou estudando, descubro que talvez eu tenha um pouquinho de facilidade aqui e ali, consigo aprender até que rápido, e aí eu vou embora, depois de uns 6 meses me oferecem, eu consigo conquistar uma vaga de professor lá dentro da escola, pra dar aula nessa escolinha que eu fazia inglês. E aí eu topo, claro, né, esse era o meu objetivo, e é nesse momento que eu saio da concessionária, né, eu consigo sair de lá. Então eu visualizava o inglês como algo que daria essa chance pra mim, que me faria crescer como pessoa, e aí vem a primeira chance que ele me dá. Ele me dá essa oportunidade. Eu largo a concessionária sem pensar 2 vezes e vou dar aula de inglês. E começo. Só que no começo isso é muito difícil, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu mesmo não sabia o inglês pra mim, né? O inglês pra mim era difícil, quanto mais pra ensinar. Então eu tenho dificuldade, eu me lembro até hoje, de entrar no banheiro antes de uma aula na escola e me jogar água gelada no rosto, sabe? Pra tentar dar uma acordada, uma preparada pra entrar em sala de aula e conseguir entregar o que o meu aluno tava esperando. E aí eu vou tendo essa experiência, eu vou tendo sucesso, eu vou conseguindo me adaptar, eu vou... a parte do ensino... Eu me adequo nessa situação, os alunos gostam das minhas aulas, porém o meu inglês eu não sinto que ele tá avançando. Eu não sinto que ele avança, eu sinto que tô travado, que eu tô parado no mesmo nível. Eu não consigo, às vezes eu dou play em um áudio pro meu aluno e eu não consigo entender, né? Eu vou pra uma atividade que tem que dar play num áudio, eu não entendo, eu vou assistir uma série, eu não entendo, eu vou assistir um filme, eu não entendo, eu pego um livro pra ler inglês, eu não consigo, e aí eu começo a me frustrar, começo a ficar nervoso, começo a me desesperar, e eu começo a visualizar isso no meu aluno. Eu começo a ver que o meu aluno passa pelas mesmas coisas que eu. E eu, por não saber resolver nem pra mim mesmo, não consigo resolver pra esse meu aluno. E aí eu entro num período horrível, onde eu começo realmente a achar que o inglês não era pra mim, sabe? Eu começo a pensar que, cara... você não vai aprender inglês, ué. Não dá. Né? Na época, eu acredito que pode ser o pensamento de muita gente, né? Infelizmente, esse pensamento toma conta de você achar que você não é pra língua. E eu achava que não era pra mim, que eu não ia aprender, que eu não ia desenvolver. Que eu ensinava, eu estudava, eu fazia coisas todos os dias em inglês, e mesmo assim eu não conseguia, eu não via a evolução. Não via. Eu ia ouvir um áudio, não entendia. Eu ia assistir alguma coisa, não entendia. Eu ia ler um livro, não entendia, como eu falei anteriormente. E aí é quando eu chego quase a ponto de desistir. Eu tô desistindo já da minha carreira de dar aula, eu não me sinto capaz de dar segurança pro meu aluno, fazer com que ele compreenda, né? Se eu mesmo não compreendo, como é que eu vou ensinar ele? Ele me perguntava quando que ele ia alcançar alguma coisa, ou quando que ele ia sair desse limbo, dessa paralisação do conhecimento, e eu tinha que contar a história, né? Contava história, falava um monte de coisa, mas nada daquilo eu acreditava, nada daquilo eu sabia se fazia sentido ou não, né? E porque pra mim, não funcionava pra mim, então não acreditava que seria muito difícil funcionar pra pessoa também. E, bom, tô quase desistindo, tal, é o momento de, agora vou voltar a fazer outras coisas, não é pra mim. Só que aí eu me pergunto, eu lembro até hoje, eu acho que isso foi 1 ano depois, 1 ano e meio depois, assim, 2 anos depois de eu começar a ensinar. E aí eu começo a falar, cara, você vai desistir assim tão fácil, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar numa coisa pra ir até o final. E aí eu falei, já que eu tô aqui, como é que eu posso fazer pra que eu consiga entender melhor o inglês? Como é que funciona isso? Eu não tô conseguindo aprender, mas por quê? Eu quero pelo menos entender por que eu não tô aprendendo inglês. Por que eu não avanço? Pra que assim eu possa ajudar meu aluno também. Por que ele não tá avançando? Às vezes, eu não vou conseguir, mas o meu aluno vai. Então eu preciso achar uma forma. E aí é onde eu começo a descobrir alguns estudos sobre o cérebro. Eu começo a estudar o cérebro humano. Como a gente aprende, como a gente memoriza, como a gente estoca conhecimento, como que esse conhecimento fica ou sai, por que você esquece palavras, por que você memoriza as outras palavras, como que é esse processo. E aí automaticamente, meio que de uma forma natural, eu começo a entrar no campo da linguística, que a linguística é isso, é a junção do entendimento da linguagem, funcionamento do cérebro, como a linguagem funciona, né? Inclusive tem um campo hoje que é o do meu mestrado, que é a psicolinguística, né? Que eu trabalho muito com isso, que eu sou
apaixonado pelo cérebro e a linguagem, essa conexão das duas coisas. E eu sou apresentado a um cara que muda toda a minha concepção, que é o Stephen Krashen. É um estudioso que ele traz uma nova teoria, né, de onde a motivação é muito importante para a aprendizagem da língua e que você aprenda de uma forma natural. Ele traz o input natural, né, que ele chama. E eu começo a seguir, entender, compreender como o cérebro funciona, como a linguagem funciona, como que o seu cérebro adquire a linguagem, a questão do tempo, do processo, né? Tudo isso se torna mais palpável para mim. E quando isso acontece, eu começo a visualizar avanços. O que antes eu não via de avanços no meu conhecimento, eu começo a visualizar. E eu também começo a adotar práticas que antes eu não adotava. E aí eu vou evoluindo. Eu vou crescendo no conhecimento de inglês. E eu começo a aplicar isso para os meus alunos também. Começo a passar esse conhecimento para eles. E esses alunos começam a crescer junto. E aí eu começo a visualizar que agora eu estou crescendo e aquilo não funciona só para mim, tá funcionando para outras pessoas, outros alunos adultos que não tiveram contato quando criança. E aí eu passo isso para eles, eu começo a passar esse conjunto de procedimentos e o aluno começa a ter resultados também. E aí eu começo a passar com mais confiança tudo isso, porque eu começo a visualizar aquilo acontecendo mesmo. Não é mais uma coisa que eu não sabia se ia ou não ia acontecer. Eu consigo visualizar de verdade. Eu falo, eu monto esse conjunto de procedimentos e o aluno seguindo, ele consegue alcançar um resultado no final. Eu tinha uma forma de fazer com que você não se sentisse parado ali sem evoluir. Consegui visualizar esse processo. Eu sabia onde esse aluno ia passar, os passos dele. Só que ao contrário do passado que eu sabia desses passos e não sabia o que fazer, agora eu sabia, eu tinha, graças a essa ajuda que eu recebo de vários linguistas, várias leituras, especialmente o Krashen, eu consigo trilhar um caminho com mais certeza e deixar o meu aluno mais confiante, mais seguro, né, do que ele vai passar e conseguir alcançar os resultados. Isso é fantástico. Eu me lembro muito, assim, do dia que eu começo a compreender melhor o inglês, eu começo a evoluir, eu começo a sentir essa melhoria, começo a pôr áudios, assistir vídeos, séries, filmes, ler livros, tudo isso se torna possível pra mim. E é um dia mágico, quase que mágico no sentido literal da palavra mesmo, porque eu me sinto muito bem, eu lembro até hoje, e ainda melhor eu me sinto quando eu vejo um aluno conquistando isso. Eu vejo um aluno que estava achando que não ia evoluir, eu consigo passar esses procedimentos e ele depois, quando ele começa a conquistar, ver aonde o meu aluno vai, me chega até a emocionar. Vários alunos, isso é muito gratificante. Na verdade, é o que me fez continuar na profissão agora por esses 13 anos, né? Que hoje eu já tô com 13 anos vou fazer 13, 14. Então, foi isso. E aí, depois disso, as coisas começam a acontecer, né? Eu entro no meu mestrado em linguística, que é esse estudo voltado para o cérebro, para a linguagem. Crio minha tese de mestrado, que é voltada na motivação e o filtro afetivo, como que você aceita um conhecimento ou não, a importância de você ter esse filtro, né, para que o conhecimento entre ou seja rejeitado, né? Se você não tiver a motivação favorável, nada mais é possível. Então, eu trabalho isso. E o ponto máximo é a criação da minha escola, onde eu abro a minha escola de idiomas, consigo aplicar o meu método, saio de escolas que eu vinha trabalhando que também eram métodos muito engessados, muito travados naquilo de repetição, de frase, de estrutura, né, coisa isolada, e coloco em prática uma coisa que eu acredito que faz parte da minha vivência, que eu construí ao longo dos anos e que eu vi funcionar para muita gente, né? Então aí eu começo a minha escola e é fantástico, os resultados são fantásticos, e depois disso a gente acaba pensando também em criar um curso que seja online, que a pessoa consiga cursar de qualquer lugar, né, e que a gente consiga atingir pessoas do Brasil todo, não somente na minha cidade, né, porque até o momento eu atingia mais pessoas da minha cidade, mais próximas de mim, e agora o nosso projeto é atingir pessoas do Brasil todo, tentar ajudar mais pessoas, tentar fazer com que mais pessoas, sem magia, sem coisa de, sabe, de método mágico, aprenda em 3 vezes, não. Trazer uma coisa real que eu vivenciei e fazer com que você aí do outro lado vivencie também e consiga evoluir na língua, consiga entender um pouco dessa relação da língua e do cérebro, né? Como que funciona, como que eles se relacionam, né? No nosso curso eu falo muito sobre como você aprende, né? Um dos propósitos do nosso curso é te formar, te ensinar a aprender, né? Isso é fantástico, porque você vai entender como o seu cérebro adquire a linguagem, e aí você pode aplicar para outras coisas, inclusive, né? Então você vai entender melhor como você aprende. Eu acho que isso é um conhecimento chave para qualquer coisa, porque por melhor que seja o curso, você precisa entender também como evoluir por si só, como ter uma certa autonomia, e a gente consegue fornecer isso, né?
Essa é a minha história, como tudo aconteceu pra mim. Antes de abrir aqui a nossa pirâmide do método, deixa eu falar de uma forma bem básica como que nós nos diferenciamos de outros métodos. A primeira coisa, o que eu acredito que é o problema hoje em dia? O problema é que, se você trabalha conversação pura, que eu vejo em alguns lugares, você senta com o seu aluno e fica batendo papo em inglês. Quando você tá fazendo isso, o seu aluno tá repetindo frases que você diz pra ele, certo? Não teve uma construção ali, não tem como. Se é uma conversação pura, eu sento aqui com você e falo, vamos falar do espaço sideral em inglês. Você não tem vocabulário pra isso, você não tem a gramática pra estruturar essa frase, você simplesmente vai repetir o que eu dizer pra você repetir, né? E aí você se torna um papagaio repetindo que não vai conseguir estruturar suas próprias frases. Esse é um problema de métodos totalmente de conversação. Outros métodos nem tentam trazer a conversação e acabam esquecendo da comunicação, que eu vou falar como a gente trabalha a comunicação. Eles vão te ensinar a gramática, o vocabulário ali e tal, vai te ensinar a estruturar uma frase, só que ele vai parar ali, ele vai parar naquela frase, ele vai ficar repetindo, eu bebo água de manhã, aí você repete, eu bebo água de manhã, você repete, eu bebo água de manhã, você repete. Chega uma hora que você memoriza, ok, ótimo, muito bem, eu bebo água de manhã. Só que em nenhum momento você usou aquela frase, eu bebo água de manhã, em uma situação real de comunicação, trocando informação com alguém. Não existe, você percebe que não existe isso? Aí num mundo real, onde você vai ter que falar com alguém assim, pô, eu bebo água, eu não bebo água, o que você bebe e tal, você não vai saber estruturar, porque você tem essa frase decorada que não faz sentido, fora de contexto, como é que você se vira? Não dá. Então o que a gente faz de diferente? Que não é uma conversação jogada de memorização, mas também não é uma estruturação de frase de repetição. A gente traz para comunicação. Então o primeiro tópico que a gente faz aqui na 123, no nosso método comunicativo, é que a gente consegue, primeiro, inserir um tópico comunicativo inicial na nossa lição. Então eu vou estabelecer um tópico comunicativo que seria o seguinte: falar sobre o espaço sideral. Beleza, percebe que o objetivo não é aprender o verbo to be, não, é falar sobre o espaço sideral, se comunicar sobre o espaço sideral e fazer perguntas. Beleza, só que para fazer isso, eu tenho que construir esse conhecimento, certo? Meu aluno precisa de palavras, ele precisa dos bloquinhos. Então primeiro eu vou fornecer o vocabulário, esses bloquinhos. E aí eu ensino palavras voltadas para o espaço sideral, discutindo o que aquelas palavras são, criando frases, fazendo perguntas e respondendo para entender aquele vocabulário. E a pronúncia. Ótimo, aprendi o vocabulário? Beleza, aprendi os bloquinhos. Só que assim, quando eu paro no vocabulário, eu tenho uma criança de 1 ano e 5 meses, mais ou menos, uma comparação. Uma criança de 1 ano e 5 meses, que ela fala assim, mamãe, xixi, banheiro. A criança fala assim, ela tem vocabulário. Não quer dizer que ela não tem, ela tem. Só que ela não tem o quê? O que tá faltando aqui? A gramática. Então a gramática, ela é extremamente importante. Nós não podemos achar que não é importante, né? O erro é parar ali na gramática, mas eu já vou chegar nessa parte. E aí, beleza, eu estruturei com o vocabulário, né? Eu entendi esses bloquinhos do vocabulário, essas palavras isoladas, né? Que a criança de 1 ano e 5 meses fala. Agora eu visualizo esse vocabulário em contexto. Pera aí, vamos olhar, porque palavras são uma coisa isoladas e outra coisa em contexto. Aí eu olho para essas palavras dentro de um texto. Começo a observar palavras do espaço sideral em um áudio ou em um texto falando sobre o espaço, com esse vocabulário embutido. Observei, agora eu vou entender a gramática para eu conectar essas palavras, né? Então eu vou aprender a fazer a pergunta. Se eu quero perguntar sobre o espaço sideral, eu vou aprender a estrutura de pergunta e a gramática ali necessária, o verbinho que eu poderia utilizar naquela pergunta. E também para responder. Entenda essa gramática. O que aconteceu, né? Fazendo uma analogia aqui. A hora que você entendeu a gramática, você não é mais aquele bebê de 1 ano e 5 meses que fala mamãe, xixi, banheiro. Agora você é um bebê que vai falar assim, mamãe, vírgula, eu quero ir ao banheiro. Isso é a gramática atuando. Perfeito, até aí tudo bem. Só que a maioria das metodologias para aqui nessa frase, nessa estrutura morta de mamãe, quero ir ao banheiro. Tá, isso é legal? É. Mas eu quero me comunicar em inglês. E aí é onde vem o pulo do gato, onde vem o nosso grande diferencial, que a gente vai para a comunicação utilizando essa frase. Então, nessa nossa ideia do espaço sideral, que a gente começou lá no objetivo comunicativo, fazer perguntas e responder sobre o espaço sideral, agora a gente faz o fechamento desse ciclo batendo papo sobre o espaço sideral. Agora sim conversando, agora sim se comunicando, agora sim fazendo perguntas, respondendo, estabelecendo comunicações o mais próximo possível do real. Você vai se sentir pertencente ao uso da língua. Você espera a sua vez de falar, você responde, tem o jogo de turno, você é um transmissor de mensagem, um receptor. Aí você atua de forma completa com a língua e, é claro, você vai memorizar muito mais. Faz muito mais sentido do que eu chegar aqui e começar a te jogar frase para você repetir sem nem saber o que você tá fazendo, beleza? Mas vamos dar uma olhada no nosso gráfico, na pirâmide, vai dar pra gente visualizar isso melhor também. Como é que funciona, então, o método motivacional comunicativo, né? Deixa eu mostrar para você aqui rapidinho. Olha só, primeiro a gente tem que lembrar que a motivação é central aqui no processo. Então, tudo que vai acontecer, nós vamos trabalhar com motivação. Essa pirâmide eu tiro de uma tese minha do mestrado, né? Onde nós trabalhamos. Primeiro, o meu aluno ele tem que se sentir confortável no ambiente, para ele se sentir motivado. Depois, o filtro dele tem que ser favorável. O que é esse filtro do aluno? Pensa num filtro mesmo,
Se esse filtro tá entupido, você não consegue fazer com que a água passe, não é mesmo? E aqui a gente pensa no filtro emocional desse aluno. Se ele tiver com alguns bloqueios, algumas coisas do passado, por exemplo, eu não vou aprender inglês, jamais vou conseguir aprender inglês não é pra mim, inglês só aprende quando criança. Quando eu tenho esses filtros, esse filtro entupido, né? Eu não consigo fazer com que o conhecimento entre. Então a primeira coisa, a gente tem que limpar esse filtro. Ele tem que estar receptível, o aluno tem que receber o conteúdo, aceitar o conhecimento. Uma vez que ele está pronto, ok, próxima etapa, o aluno começa a ser mediado pelo professor, pelas aulas que ele participar, e também ele começa a se sentir pertencente, porque é prazeroso para ele a metodologia. Então ele se sente pertencente ao inglês, com o nosso método. Ele começa a sentir que ele faz parte da metodologia. Aquilo é uma parte dele, ele não está ali aprendendo algo que ele nem sabe o que ele vai fazer, não. Ele se sente aprendendo e ele está fazendo parte, ele está se sentindo parte. E aí ele recebe feedback, onde nós vamos ter na comunidade do Discord, que eu vou mostrar para você, e nós vamos ter também algumas calls comigo, onde eu vou te dar o feedback, e esses feedbacks são pontuais e vão fazer com que você continue. Vamos supor, você tá meio desmotivado, seu gráfico de motivação ele tá assim, ele começa a cair com o tempo. Quando você recebe um feedback pontual, seu gráfico sobe, sua motivação sobe. Imagina você no seu trabalho ou na sua vida, quando alguém te dá um feedback positivo, sua moral sobe lá em cima, né? Sobe e aí depois vai caindo normalmente com o tempo. Depois um outro feedback pontual sobe novamente. Então é isso que a gente tenta trabalhar. O feedback é importante, é extremamente importante. Depois, a gente tem a autonomia linguística. Aí você atinge no top da pirâmide, lá no topo, você atinge o que a gente busca com a nossa metodologia, fazer com que você consiga acessar o mundo, porque é claro que você não vai atingir 100% com nenhuma metodologia do conhecimento em inglês, é uma língua muito vasta, mas nós vamos te dar essa autonomia para você depois ir buscar, da forma que você quiser, onde você quiser, seja vídeos, filmes, séries, leituras, livros, jornais, revistas, jornais online, né, porque físico ninguém mais usa, viajar, conversar com alguém em inglês no telefone, alguém de fora, né, eu fiz isso essa semana, é muito legal, é muito prazeroso, né? Então, quero que você também faça um dia. Então, dessa forma você alcançar. Beleza, mas o que mais que tem aqui de conteúdo no nosso método? O que mais que a gente trabalha? Qual que é o que tá por trás ainda, né? Nós temos aqui, fala, audição, leitura e escrita, né? Então, quer dizer que todos os processos do método você vai trabalhar fala, audição, leitura e a escrita. Não me vem com um método que trabalha só a audição por 50 dias e depois você aprende inglês. Não existe isso. Já é comprovado por estudos linguísticos que você aprende melhor quando você trabalha esses 4 pilares juntos, não separados. Afinal, a língua acontece dessa forma. Eu tô falando, eu tô ouvindo a minha própria voz, tô ouvindo você, tô lendo, tô olhando para você, tô olhando para um texto enquanto eu ouço, então não dá para separar. Eles funcionam como um todo. E aí, por último, os outros contextos que nós temos aqui são esses 4 passos, né? Que é o primeiro ponto quando você chega, que a gente faz um guia com você, a gente entende qual é a sua realidade, quebra bloqueios passados. Depois, a gente começa a desenvolver estruturas comunicativas, você começa a quebrar essas barreiras e falar inglês mesmo. Você vai falando, com erros, com imperfeições, não interessa, mas é falando. Depois que você passa por isso, aí a gente começa a lapidar essas imperfeições na fala, que, repito, são necessárias, são parte do processo. Seria um erro quebrar aqui, quando a gente estivesse no meio do processo da construção da sua comunicação. Não, a gente espera você aprender a construir a comunicação, depois a gente vai para essa lapidação, aperfeiçoando. É claro, a gente quer que você fale bonitinho, gramaticalmente correto, mas a gente não corta etapas. E por último, a gente tem essa etapa onde nós vamos, finalmente, você vai começar finalmente a alcançar a independência. Aí você vai partindo para a independência e você mesmo vai conseguindo se corrigir, se aperfeiçoar e cada vez mais galgar degraus aqui no processo. Tá? Se a gente pensar em uma estrutura de uma casa, e olhar para a metodologia do método comunicativo, a gente vai imaginar a pirâmide aqui da motivação, a pirâmide e o processo motivacional, como se fosse o solo sobre o qual a casa vai ser colocada. Quase só tem um house. A casa vai ser colocada. E aí você tem a fundação da casa, a base mais necessária dela, que conecta a estrutura ao solo, né? Nós vamos ter aqui o fale, o conceito do fale, porque todos os processos nós vamos ter fala, audição, leitura e escrita. Então é a fundação, conectada direto aos conceitos motivacionais, o solo. E aí acima do conceito fale, acima da fundação, nós vamos ter a estrutura dessa casa, sendo que a abordagem comunicativa, que nós trabalhamos com o método comunicativo, que é se comunicando, falando inglês para trabalhar essas habilidades no solo motivacional. Então dessa forma, não tem como você não aprender inglês. Por isso que os nossos resultados com os nossos alunos são fantásticos, né? Porque o aluno consegue trabalhar motivado as 4 habilidades linguísticas se comunicando, né? O resultado para isso
é ótimo. A gente já tem casos, temos depoimentos de vários alunos falando sobre isso. E aí você pode me perguntar assim, pô, Rafa, muito legal, né, o método, tudo por trás do método, mas como é que vai funcionar isso na prática? Como é que você vai trazer isso para a prática? Vamos lá para a plataforma do Hotmart, que é a maior da América Latina, e a gente escolheu hoje para ser onde a gente armazena o nosso curso, né, a melhor forma de você manuseá-lo. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos os módulos no cantinho, né, o curso ele é dividido em 24 módulos, né, nós vamos pensar aqui em 24 módulos, você vai trabalhar 12 módulos iniciais e depois você passa para o nível 2, que são mais 12 módulos. Além disso, você tem os módulos bônus, né, que você ganha, um deles inclusive voltado para entrevistas de emprego, para você se dar bem em entrevista de emprego. O módulo aqui 1, né, se nós abrirmos o módulo 1, você pode ver que as aulas são divididas em aprendendo palavras, exemplo real, juntando palavras, como pronuncio, treinando os ouvidos, hora da leitura, escrever para memorizar e vamos falar inglês. Aqui, pode ver que em um único módulo, as 4 habilidades linguísticas estão embutidas o tempo todo. Você vai falar, você vai aprender palavras, vocabulário, você vai entender o exemplo real, você vai juntar palavras para formar sentido. A gramática é isso. É juntar palavras. O vocabulário é você ter assim, ó, por exemplo, você tem o bebê, de 1 ano e 5 meses mais ou menos. O bebê fala assim, mamãe, banheiro, xixi. Isso é um bebê. Ele tem vocabulário, ele tem palavras. Só que quando entra a gramática em jogo, esse bebê ele aprende a falar assim, ó, mamãe, vírgula, eu quero ir ao banheiro. Então aqui ele tem o cognitivo embutido na história. Ele tá trabalhando a questão gramatical, ele tá conseguindo juntar essas palavras graças à gramática. Então nós precisamos de gramática, né? Gramática e vocabulário são essenciais para qualquer língua no mundo, né? São os 2 fatores mais importantes, inclusive. Só que o que a maioria das escolas fazem? Elas esquecem da comunicação e para que faz o vocabulário, entende ali a gramática numa frasezinha e fica repetindo frase, repetindo frase, repetindo frase, repetindo frase. Então o que a gente propõe de diferente? Trazer isso para a comunicação. O aluno vai, estruturar a frase, só que depois ele vai falar, vai se comunicar utilizando aquilo, né? Trazer para a prática. E olha só, deixa eu só te mostrar como que é o vídeo criado, né? Como a gente fez. As palavras, eu preciso saber como conectá-las. Não sei se dá para você ouvir daí, mas você pode ver que o material é autoral nosso, né? Eu escrevi pessoalmente cada uma das páginas desse material, né? Com todos os recursos embutidos. No computador tem vários com palavras. Você tem acesso a esse material aqui, ó, e-book interativo. Abrindo ele, você clica aqui, faz o download do módulo, e aí você vai ter esse PDF aqui que eu tô projetando agora, que dá para você ver, né? Com áudios embutidos interativos que você pode ouvir até no seu celular, tá? Se você abrir os módulos no seu celular, é um PDF interativo, com partes de completar interativo. Isso nós não vimos nenhum material no mercado que ofereça algo desse tipo, material autoral com esse nível de interatividade e tecnologia. Tá? Você pode até procurar. Voltando então para os vídeos. E aí como é que você vai manusear o curso? Você vai abrir o vídeo, módulo 1, aula 1, aprendendo palavras. Você vai lá no seu PDF, no seu celular, no seu computador ou impresso, se você tiver, e vai lá, ó, 1.1, aprendendo palavras. Volta lá no Hotmart, aula 1, aprendendo palavras. Terminou aprendendo palavras? Aula 2, exemplo real. Vamos aqui para o exemplo real, 1.2, exemplo real. E aí você acompanha o vídeo e o PDF. Assim, é fantástico, fantástico. Eu sou suspeito a falar, mas é um material completíssimo. Levou em torno de 18 meses para ficar pronto. Então tem muito conteúdo interessante. A gente colocou tweets para trazer para o mundo real mesmo, tweets reais de pessoas, de famosos, para você treinar o seu listening, para você treinar o seu inglês. Trouxemos textos contextualizados e todo módulo tem um exercício de fala de inglês, com toda uma estrutura para você praticar, sabe? Porque geralmente a gente tem que praticar frente ao espelho, aquela coisa desse tipo. Mas aqui a gente fornece um tipo de prática que você consegue aí sozinho, sem ter alguém, muitas vezes, né? Você consegue falar inglês, você consegue desenvolver. Então é fantástico. Todo módulo tem um exercício de conversação, de fala. E aí você pode compartilhar isso com a nossa comunidade no Discord, mostrar para todo mundo, né? Mostrar para o pessoal e tal, o seu exercício. A gente quer criar essa interação também. Porque a gente sabe também que por mais que o material seja completo, a gente precisa desenvolver uma conversação por fora. Você tem que se dedicar por fora. E aí entra o Discord, que é um local que você conversa com pessoas por voz. Tem a opção texto, mas por voz também. Pessoas de cada um dos seus níveis, né? Divididos em canais. Que o link pro próximo módulo, né? Então você voltando aqui pro Hotmart, aí você foi e tal, fez todos os tópicos aqui do módulo 1, fecha o módulo 1. Módulo 2, outro tópico. Você também tem o e-book interativo, normal, e você vai tendo os vídeos de cada uma das partes
do módulo 2, para você acompanhar no seu PDF e assistir em vídeo. Tá bom? Eu gosto de começar os vídeos fazendo uma brincadeira, sou meio maluco nas aulas. Você vai ver que é bem divertido para trazer a motivação, tentar sair um pouco daqueles métodos cansativos que eu menciono no começo desse vídeo, tá? Então, é assim que funciona na prática o nosso curso, linkando com aquilo que eu te mostrei do conteúdo por trás, né, da coisa teórica por trás do curso também. Outra característica da metodologia na prática é a plataforma do Discord, que eu vou te mostrar aqui agora. Esse daqui é a sala da 123, que nós vamos estabelecer comunicação. A ideia é que todos os alunos entrem aqui e tenham uma certa regularidade, divididos por níveis, claro. A gente vai ter os alunos iniciantes, intermediários e os avançados em chats de voz, conversando em inglês por voz, porque a gente tem muita coisa trabalhando a escrita, né? Muitos canais, muitas comunidades que o aluno trabalha a escrita, mas eu não conheço algum que trabalhe a fala, que você converse, fale inglês mesmo diariamente, tem essa oportunidade. E eu mesmo estarei aqui nesse canal batendo papo com os meus alunos em inglês. Então é uma oportunidade fantástica para você praticar o seu inglês. Você vai ter o seu acesso, nós vamos enviar para você o seu acesso à comunidade e vai fazer parte como aluno, né? Um acesso especial aqui no Discord para você. Claro, você pode conversar por texto também, né? Nós vamos ter os canais de texto, mas também vamos ter os canais de voz, que é o grande diferencial, para você praticar a sua fala mesmo. Você faz lá no módulo o exercício de fala, e aí você quero colocar em prática aquilo que eu vi no módulo 2, falando sobre, sei lá, países. E aí você vem para cá e conversa com alguém que também fez esse módulo. Olha que prática sensacional. Ou você simplesmente conversa de coisas livres, né? Sem conversar sobre tópicos do módulo, não necessariamente. Pode falar da sua vida, ele conta da dele. O ideal aqui é que seja uma conversa para você praticar o seu inglês. Esse é o nosso foco, criar essa comunidade para isso. Vale lembrar que você vai ter uma call inicial comigo, onde nós vamos estabelecer os pontos iniciais, como você se encontra no conhecimento do inglês e qual é o caminho que você vai ter que traçar. Tudo isso customizado para você. Então, o que nós estamos oferecendo aqui para você é um pacote completo, é uma experiência. Nós não estamos te oferecendo um curso de inglês. Se fosse um curso de inglês, você poderia ir no YouTube e lá tá cheio de curso de inglês que você não precisa pagar nada. Só que o que nós oferecemos é uma experiência. Nessa experiência é incluso o quê? Plataforma com acesso a todos os nossos módulos criados exclusivo para a Hotmart, maior plataforma da América Latina, e para você acessar e ter a melhor qualidade no acesso. E-books digitais e também interativos para você acessar de onde você estiver. Acesso à plataforma do Discord para ter conversações diárias, porque a gente não acredita que o inglês dá para aprender estudando uma vez por semana. Você tem que se comunicar, você tem que estar lá conversando com a gente, batendo papo de forma prazerosa, né? A experiência comigo, acompanhando todo esse processo e te dando as diretrizes por onde você deve passar, né? Então, toda essa experiência é o que compõe o curso que nós oferecemos, o curso da 123, com o método motivacional comunicativo. E aí a gente sentou, começou a fazer conta para tentar achar um valor que seja legal tanto pra gente quanto pra você aí do outro lado. Um valor que a gente consiga ter a nossa margem de lucro, mas que não seja de nenhuma forma abusiva. E que você consiga sentir, caramba, realmente a oferta é absurda. E o valor que nós chegamos é de R$ 97,00, pagamento único. É isso mesmo, é absurda. Tudo isso que eu te ofereci, tudo isso que você viu no vídeo, que você pode ver na nossa página, por R$ 97,00, pagamento único, né? Toda essa experiência, todo o pacote. E se você optar, você também pode pagar em 12 vezes de R$ 9,68. A gente configurou para ter os primeiros 50 alunos rapidamente, formar a nossa plataforma de voz, onde nós vamos ter conversações 24 horas funcionando, né, com frequência, para a gente ter esse burburinho mesmo. Essa foi a nossa intenção. Então, corre, porque são para os primeiros 50 esse valor que nós estamos oferecendo. Depois eu não sei o que pode acontecer com o valor, tá? Sinceramente. E eu vou te mostrar também agora, na próxima etapa, eu vou te mostrar como fazer o processo de compra. Ele é bem tranquilo, bem suave, mas eu vou te mostrar passo a passo como você pode fazer. Então vamos lá, como prometido, eu vou te mostrar como é o processo de compra e como ele é simples, como ele pode ser feito por qualquer um. Você entra aqui na página da nossa escola, né, do método, você vai descendo, tem as informações e aqui você já tem o botão Quero me inscrever. Se você clicar, ele já vai te jogar para uma página. Ou você pode vir até aqui, mais para baixo, e tem outro botão, inscreva-se aqui. Clicou nele, ele já te joga para a página da Hotmart. Lembrando, a Hotmart é totalmente confiável, é a plataforma número 1 da América Latina de comercialização de produtos digitais, que é o caso do nosso curso. Você não precisa se preocupar com a credibilidade dela. E aí você coloca seu nome, seu e-mail, confirma o e-mail, né, aqui nessas informações, para você receber os seus 3 dias gratuitos para experimentar o produto. E logo após isso, você já vem para a parte do cartão de crédito ou do boleto. Você seleciona a forma de pagamento que você preferir. Na verdade, se você tiver a conta Hotmart também pode ser. Você coloca os seus dados aqui do cartão de crédito certinho, seleciona a quantidade de parcelas e comprar agora. Pronto, tá feito. Depois que você fez isso, a gente já vai entrar em contato com você
passar todos os próximos passos e inclusive marcar a nossa call inicial para bater um papo e ver como é que tá o seu inglês. Então, eu te vejo na call. Até mais. On Sunday. On Sunday, yes. What time? I think after the lunch. After. How many hours? You're gonna drive? Oh, Kaique will. It's so far. I think that is 7.5, 8 hours. Oh my god. 2 stops you will make or 1? She oversees, yes, because she bosses me around, you know. You have to clean your room, you have to, I don't know, do wash the dishes. Do you follow her? Yes, I follow in my own time. In my own time, but I do.